amada, querida de Jesus, que o amor do nosso amado Mestre possa envolver a todos nessa tarde. Para dar início, vamos fazer a leitura do livro Palavras de Luz. Trabalhamos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a equipe espiritual desta casa amada, que desde muito cedo está aqui, preparando este ambiente para nos receber, nos acolher e nos auxiliar. Que possamos, com a permissão do alto, abrir os nossos corações para os ensinamentos que vamos receber nesta tarde de hoje. Que o amor do nosso amado Mestre possa nos envolver e que este mesmo amor envolva o palestrante desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje quem nos fala é nosso irmão Roberto. O tema dessa tarde é o pão nosso de cada dia. A fonte de consulta é o livro Pai Nosso. Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu vou fazer uma reflexão bem singela a respeito de uma frase da oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, que a nossa irmã Meirei retrata em seu livro Pai Nosso, está lá no capítulo 5. Só que para nós falarmos sobre a questão do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, vamos fazer uma introdução a respeito do pão, porque sempre Jesus coloca para nós a respeito do pão, não é isso? Tem momento que ele fala assim, eu sou o pão da vida. Então, em outros momentos que a gente vai estar falando, vamos ver assim, a simbologia do pão. Diz aqui, uma pouco histórica do pão. O pão é um alimento mais antigo do mundo. Olha só. Quantos anos tem, gente? Quem tem uma ideia aí? Quantos anos tem que surgiu na Terra? Alguém tem alguma ideia? Não? Fazemos memória da antiga, né? Antigo, né? 14 mil anos atrás surgiu o pão. O pão, ele apresenta nos dias de hoje diversos formatos. Já foi considerado símbolo de poder. Olha só, o pãozinho, gente. Símbolo de poder. É a base essencial para a subsistência, portanto, mais popular, mais acessível a todos. É ou não é, gente? E não vai de novo, né? Por que ele é acessível? Que nós podemos fazê-lo em casa. Podemos ou não podemos? Se a água de sal aí, fermento.
natural ou segundo enfermeiro? É simples ou não é? É simples. Nós pegamos aqui uma frase do nosso irmão Emmanuel, do livro Palavra de Vida Eterna. Ele fala o seguinte: o pão, no entanto, é o alimento popular. Então nós vamos observar por que Jesus usou em diversos momentos. Porque os seus ensinos têm que ser popular. Os seus ensinos têm que chegar à casa de todos, da humanidade. E é simples. Para isso existem as pessoas que traduzem para nós. Existem pessoas que nos trazem a mensagem do Cristo sem a simbologia, sem as parábolas. Mostra para nós o que está por trás de uma parábola. Então se torna bem simples. Vamos ver assim a simbologia do pão na Bíblia. Diz aqui, ó. De acordo com a Bíblia, o pão é mencionado em diversos momentos. Por exemplo, na última ceia. Jesus partiu o pão e o compartilhou com seus discípulos, simbolizando sua entrega e sacrifício pela humanidade, naquele momento da ceia. O pão também é associado à provisão divina no Antigo Testamento, lá no deserto ou maná. Um tipo de pão foi enviado por Deus para alimentar o povo de Israel durante sua jornada no deserto. A Páscoa também possui a representação do pão, embora tenha se trocado aí nos últimos tempos pelo coelho da Páscoa. Não é isso? Olha como a gente vai desvirtuando as coisas. Então diz aqui, a Páscoa também possui representação do pão. Pães ázimo. O que significa isso? Pão ázimo. Não tem fermento. Naquela época de Moisés, antes, não se usava fermento. A Bíblia mostra o pão como alimento que alimenta o corpo e a alma. Olha só, já começa dando ao pão um significado muito importante para nós. A Bíblia mostra o pão como alimento que alimenta o corpo, a alma, sacia a fome e toda a necessidade humana. Diz Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. De que pão Jesus está falando para nós aqui? Aí, o pão espiritual. É o alimento do corpo, o alimento da alma. Para fechar essa introdução a respeito do nosso tema Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, na espiritualidade em geral, o pão pode ser visto como um símbolo de nutrição espiritual. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, na verdade, são os seus ensinamentos, o qual nós alimentamos.
e nos fortalecemos. E também o pão ele é de nutrição espiritual e conexão com o divino. Ele representa a importância de buscar alimentos para a alma e de alimentar espiritualmente. Por isso que a maioria de nós, quando não buscamos o alimento espiritual, nós vamos ficando cada vez mais desnutrido espiritualmente. Isso afeta o corpo físico. Isso afeta a mente. Consequentemente, o pensamento. Isso afeta a nossa atitude. Isso afeta como conviver com as pessoas. Vamos ficando cada vez mais desnutridos na questão do relacionamento. Vamos ficando desnutridos em relação também à nossa ligação com Deus. Olha a importância do alimento espiritual. Pensando desta forma, nós precisamos refletir em relação aos nossos filhos. Que alimento nós estamos passando para eles? Às vezes, minha mãe falava para mim assim: Roberto, vai lá na padaria, me dá uma preguiça, né? Principalmente quando tem uma ladeirinha, dá uma preguiça, não é isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os pais têm preguiça e colocam outros compromissos na nutrição dos seus próprios filhos, em nutrir espiritualmente. Como que vai crescer esses filhos? Que referência que terão para a convivência familiar? Não dá para conviver, para viver só de pão. O corpo vai estar forte, mas a alma vai estar fragilizada. Mas eu eduquei meu filho informalmente. Eu dei tudo que podia. Dei o meu tempo, mas deu tempo para quê? Para a vida material. Não estou aqui fazendo uma crítica, estou fazendo uma reflexão. Não é crítica. Não tenho condições nenhuma de fazer crítica a ninguém. O objetivo é nós fazermos uma reflexão singela dentro dessa pequena frase que deu um livro e mais livro, Pão Nosso, lá no livro Pão Nosso do próprio irmão Emmanuel, né? Da própria nossa irmã aqui, Leilei. Então vamos fazer uma reflexão, porque se a gente não tiver tempo para trazer o alimento ou levar os filhos para receber o alimento espiritual, gente, o que vai acontecer no futuro? Nós vamos ter tempo? Nós vamos ter condições de passar esse alimento depois? Não. Então nós temos que reavaliar
a nossa vida. Temos que avaliar as nossas prioridades em relação à família. Porque nós estamos passando por um momento extremamente delicado. Nós estamos passando por um momento que vai acelerar de transição. É a reforma. E quando acontece a reforma dentro de nossa casa, quais são as consequências? A casa fica uma bagunça. Fica ou não fica, gente? O nosso planeta, aparentemente, está uma bagunça. O mal, parece que o mal suplantou, está acima do bem. Mas não podemos esquecer que nós temos o governador do nosso planeta, aquele ser sublime, aquele ser puro, que foi enviado por Deus, o nosso Pai Celestial, que é Jesus de Nazaré. Portanto, o nosso planeta está dentro do controle. Só que nós temos que dar a nossa parte. Nós temos que trabalhar dentro de nós a mudança, a transformação, para nós passarmos por um outro estágio. Para um estágio de regeneração. E aquele que não tem o alimento? Como está sendo a conduta dele nesse momento? Como está sendo a conduta do jovem na atualidade? Qual é a busca desse jovem na atualidade? O que as famílias oferecem aos filhos em termos de espiritualidade? Então é isso que nós temos que avaliar e observar quais são as nossas prioridades. A felicidade dos nossos filhos, a felicidade da família, em função, muitas vezes, nós dificultamos porque temos outros compromissos. Outros compromissos que muitas vezes não acrescentam para a felicidade, para a harmonização das famílias. Dar somente o pão material. Às vezes, a evangelização lá no Terezinha, 9 horas. Acordo todo dia, 5 horas da manhã, no sábado. Não é isso, às vezes, que acontece? Ah, não. Não vou levar meu filho. E é de nossa responsabilidade dada por Deus a cada um de nós, no capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá na primeira frase. Honrai pai e mãe. Qual o objetivo dos pais em relação aos filhos? Auxiliá-lo na sua educação moral e espiritual. Intelectual e moral.
bastante aqui que já. Então nós vamos entrar em uma reflexão, também lendo o livro Pai Nosso, lá no capítulo 5, aonde ela vai nos auxiliar a fazer uma reflexão do que significa, do que é dizer Pai, Pão Nosso. Como diz aqui, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. Quando a gente faz essa oração, representa muito mais. É profundo a oração de Jesus. É extremamente profundo. A gente até não pode, às vezes não consegue sentir. Mas quando um ser evoluído, iluminado, faz essa prece, ele chora, ele se emociona. Porque é tanta luz que sai, meus irmãos. É muita luz. É também, o pão nosso de cada dia é também a ideia, é o sentimento, a palavra, a ação. O que significa isto? O que significa isto? Significa que nós alimentamos as outras pessoas. Nós distribuímos o pão espiritual. De que forma que nós alimentamos? Diz aqui a nossa irmã Milene. Ela fala primeiro, através das ideias. Quando nós passamos as nossas ideias para o outro, estamos passando o pão que alimenta a alma. Então observem a nossa responsabilidade no falar. A nossa responsabilidade nos transmitir uma ideia. E essa ideia e essas palavras podem ser aquela que transmite esperança, aquela que transmite a fé. E, no entanto, muitas vezes nós transmitimos que tipo de pão? Que tipo de palavras? Que tipo de ideias? Nós podemos observar com muita clareza no comportamento dos nossos filhos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é educação. Aí ele fala lá, a educação é hábitos adquiridos. Olha só, a educação são hábitos adquiridos. Se nós estamos no nosso lar, falando palavrão à torta e à direita, o que acontece? São hábitos.
Nós vamos educar os filhos a falar o quê? Palavrões. Então, de repente, quando nós estamos na rua, que o filho fala aquele palavrão, a gente quer bater na boca. Não é? E na verdade é o efeito da educação. É o efeito dos hábitos que estão adquirindo dentro do lar. É o pão que estamos distribuindo. O sentimento. O sentimento é energia. O sentimento é amor. O sentimento é o pão que alimenta as almas. Mas também pode ser ao contrário. Daí a importância de nós começarmos um processo dentro de nós, no sentido de colaborarmos na cocriação, auxiliar a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que dá a cada um de nós os seus filhos, de poder conduzi-lo até Ele, através do alimento espiritual. Precisamos de nossas refeições. Todos precisam se alimentar com alimentos que fortalecem o nosso corpo, que auxilia no desenvolvimento do nosso corpo. Mas necessitamos também de paz, esperança, fé e valor moral. Mais uma vez nós estamos aqui reforçando esse livro. Esse livro, Pai Nosso, é um livro infantil. A Meirei, ela psicografou, ela ditou para o nosso irmão Francisco Cândido chamar. Tem muitas histórias interessantes. Diz aqui, com o nosso modo de agir, operamos sobre os outros. Olha só, com o nosso modo de agir, operamos sobre os outros. No trabalho, na vida pública, dentro do nosso lar, conosco mesmo. Como? Conversando, distribuímos nosso pensamento, nossos atos influenciando o que nos cerca, segundo as nossas intenções. Por isso, também, os outros nos alimentam com a sua atitude. Então, vamos assim fechando aqui a mensagem que diz o seguinte: procuremos desse modo o pão espiritual, que nos garanta a harmonia interior. O pão físico não faz isso. Vai, gente? O pão físico harmoniza o nosso corpo físico. Mais uma vez, meus irmãos, sem o pão espiritual, a vida não tem sentido. Pode ter sentido por algum tempo, porque a gente vive intensamente no material. Mas vai chegar um momento
que as nossas vidas estarão vazias, como disse nosso irmão Joana de Ângeles. A vida passa a não ter sentido. E hoje em dia, para muitos adolescentes, para muitos jovens, a vida não tem sentido. Uma boa parte dos adolescentes, dos jovens, não vê sentido na vida. Acabam desenvolvendo em si a tendência ao suicídio. E se nós não tivermos a sensibilidade de observar aquele filho apático, mais isolado, que não quer conversa, que apresenta uma certa revolta, é isso. Procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sob os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplo de compreensão e fraternidade. Em Jesus temos o pão que desceu do céu. É esta mensagem para todos nós. Saímos daqui e refletimos. Por que a evangelização está vazia? Quando eu falo evangelização, é em todas as religiões. Não é só na doutrina espírita. Deixai que vinde a mim os pequenos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Levar os nossos pensamentos ao alto e agradecer por esta tarde, por esses ensinamentos. Pai amado, Jesus, Mestre querido, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje. Que o seu amor que nos envolve possa nos auxiliar a todos os instantes. Possamos sentir as suas bênçãos sendo derramadas sobre nós. Que a sua paz, a sua harmonia invada nossos corações e nos permita transmitir a todos aqueles que guardamos em nossos corações. Amado Mestre Jesus, visite nossos lares, deixe lá a sua luz, a sua paz, em cada cômodo, em cada canto, em cada ente querido que lá se encontra. Auxilia, Senhor, a todos que lá se encontram, a todos aqueles que lá necessitam do seu auxílio e do seu amparo. Que esse auxílio também possa se estender a todos aqueles que temos nos nossos corações, a todos aqueles que têm seus nomes nos cadernos de vibração, encarnados e desencarnados. Amado Mestre,
Jesus nos dê discernimento, serenidade, sabedoria, Pai, para pensar, agir e falar. Que o seu amor, a sua paz, a sua luz possa guiar os nossos passos, possa nos iluminar, possa nos amparar em nossas necessidades físicas e espirituais. Que possamos receber do alto todo o auxílio que devemos buscar. Possamos retornar aos nossos lares, certos de que fomos amparados, acolhidos e atendidos. Obrigado, meu nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Peço a todos os irmãos que continuem em seu lugar, com o pensamento elevado ao alto. Passo pela cabine de casa, recebendo o tratamento necessário para o seu corpo, mas também para o seu espírito. Seu espírito. E da água.